Nossa, hoje é dentro ainda, né, do março azul marinho, Isso. aquela cor que simboliza a prevenção ao câncer coloretal. A Elaine vai falar exatamente sobre tratamento do câncer coloretal, né, que é, para quem não sabe ainda, né, é o câncer intestino e reto. E eu estava vendo, Elaine, que é mais comum do que muitos pensam, né? Ocupa a terceira posição entre os tipos de tumores mais frequentes no Brasil, sem considerar, claro, os de pele não melanoma. É um dado assustador isso, né? Isso, Marcelo, é um dado muito assustador. Como você comentou, né, nós estamos no mês de conscientização do câncer coloretal, que é o mês azul marinho. Isso. E nesse mês de março falamos já de outras patologias aqui, que é um mês que se fala muito da endometriose, muito do câncer de útero e do câncer coloretal. E o câncer coloretal é uma doença que é pouco diagnosticada. E quando é diagnosticado, já está em fase mais avançada. Esse é o perigo. Esse que é o problema. Porque quando a pessoa pensar ou desconfiar dessa patologia, já está um pouco mais tarde, já está mais avançada essa patologia. Quando ela começa a sentir alguma coisa, né? Isso. Porque os sintomas são sintomas normais que muitas pessoas sentem no dia a dia. Vou dar um exemplo, né? A constipação, um quadro de diarreia, uma distensão abdominal, um desconforto abdominal. Então, no nosso dia a dia é muito comum, às vezes, quando comemos algo que às vezes não ficamos muito bem depois, temos um quadro de diarreia. Sim. Muitas pessoas acabam tendo um sangramento na hora de evacuar, que podem relacionar com umas fezes um pouco mais endurecidas. E não desconfie que esse sangramento também pode ser um sintomas que já está lhe dando um alerta dessa patologia. Certo. Então, por isso que ele é um diagnóstico tardio, porque os sintomas são difíceis mesmo. Então, o importante, Marcelo, seria que a pessoa que tem casos na família, pais, avós, tios, alguém que já tem um histórico familiar, já ficar precavido, procurar uma avaliação prévia para tentar descobrir se tem pólipos na região do intestino. A partir de que idade isso deve ser feito, Elaine? Se tem casos na família, o ideal seria a partir de 40 anos. A partir dos 40. Isso, que é recomendado. Tá. E quando não tem, é recomendado 50 fazer aquele exame de colonoscopia. Porque o câncer, a melhor forma de tratá-lo é conseguir fazer um diagnóstico precoce. Sem dúvida. Então, para não ter que tenha uma extrapolação da região, né, quando tem um avanço em outras áreas, quando tem a metástase, o tratamento é mais complicado. É. Porque ele é um câncer muito metastático, né, que vocês falam, não é? Sim, pode É isso afetar mesmo? fígado, pode afetar pulmão. E como o intestino ele envolve muitas bactérias também, é uma região que tem muitas coliformes, né, que seria. Exato. Então é uma região mais complicada quando tem essa extensão. Já Então, fica mais, como é que se diz? Já fica mais vulnerável, né, a esse tipo de isso sim. proliferação. E depois do exame, o principal tratamento, que é o foco de hoje, né? Primeiro, o médico faz o tratamento cirúrgico, retira aquela parte que está... Sempre cirúrgico? Normalmente o primeiro porque eles retiram ali a parte do cólon que está envolvido com câncer, que pode ser o cólon e pode ser a região do reto. Depois que eles retiram essa região, aí vai fazer a biópsia e vai perceber se precisa fazer uma radioterapia, ou uma quimioterapia, ou uma imunoterapia. Alguns pacientes precisam utilizar aquela bolsa de colostomia, que é uma exteriorização do cólon com o intestino grosso, ou uma bolsa de ileostomia, que é uma esterilização do ilho, que é a parte final do intestino delgado. A Preta Gil chegou a utilizar, um tempo atrás, comentaram muito sobre câncer de colo retal por causa dela, que era uma celebridade que teve a patologia. Exatamente. Foi quando focaram um pouco mais nessa patologia. E o tratamento normalmente médico seria essa parte medicamentosa com a químio, seria cirúrgica, radioterapia. Agora, é possível reverter essa colostomia, né? Sim. A própria Preta Gil reverteu, Sim, né? normalmente essa bolsa que é colocada é para dar tempo do intestino recuperar do cirúrgico. Então, porque como o intestino é uma região que tem muitas bactérias, como eu falei anteriormente, é uma região, quando está em processo de cicatrização, ela tem que ficar como fosse isolada, ela tem que ficar em descanso, porque o bolo fecal pode contaminar a cicatrização. É isso aí. Por isso que eles utilizam essa bolsa, que a princípio ela é temporária e dependendo de cada paciente pode ser permanente, mas normalmente eles fazem a utilização dessa bolsa de uso temporário. Certo. Aí a fisioterapia entra também. Aí é que tá.
Eu ia te perguntar, onde que você entra nesse Sim, processo? porque normalmente quando a paciente ela está com essa bolsa, ela precisa como o intestino fica sem funcionar essa parte abaixo dessa bolsa, Isso. nós precisamos depois reabilitar essa estrutura, a região pélvica, a região do ânus, que fica sem função. É. Então, porque quando retira a bolsa, o intestino volta a funcionar, mas esse intestino ficou um tempo sem trabalhar. Então, a gente precisa reeducar esse intestino, trabalho de força, de resistência, estimular a região. E aquelas pacientes que passaram pela radioterapia é mais complicado, porque a rádio, ele causa, sabe aqueles plásticos que queima e fica tudo grudado? Sei. É isso que acontece internamente. Então, a estrutura pélvica muda. Então, pessoas que passaram pela radioterapia por causa do câncer coloretal podem vir a ter perda de fezes, perda de urina, dor durante o ato sexual, porque a estrutura pélvica sofreu mudanças. Entendi. E quando tem a cirurgia também no final do intestino, né, na parte do canal anal, pode ter retirado parte do esfíncter anal interno que faz o controle da continência fecal. Então, a fisioterapia entra também nessa reabilitação da estrutura. É preciso fisioterapia e reabilitar esse processo Isso. para ele voltar a saber como funcionar direito, é isso? Como se fosse isso. Falando bem popularmente, Isso, né? seria isso. Mas a rádio é o que mais causa alteração nessa estrutura. Eles falam que da cola, né? Como é que chama? Tem um nome que vocês dão, um processo de depois Aderência. É aderência, é isso? Isso, causa muita aderência. aderência. É como eu falei, fazendo uma analogia ao plástico colado, né? Exatamente, por isso que eu pensei na Isso, aderência. é uma aderência interna que acontece. E a fisioterapia busca a funcionalidade dessa estrutura, ganhando flexibilidade, alongamento, força dessa estrutura. Por isso que o pós-operatório, o pós-tratamento radioterápico, ele é fundamental ser feito com a fisioterapia para recuperar a funcionalidade dessa estrutura. Bom, isso tudo constatado ou diagnosticado câncer coloretal. Isso. Mas é bom a gente alertar também, eu gostaria que você falasse, até a doutora Luzia, que você trouxe outra vez, né, Luzia Salomão, ainda perguntei sobre isso, eu gostaria de ressaltar. Muitos dos casos, como você falou, do diagnóstico precoce, podem ser detectados, né, no exame, né, na colonoscopia, não é isso? Pode detectar esses pólipos e podem ser retirados ali. Isso, né? Nesse momento do exame. Do exame. Se o médico detectar, ele já retira os pólipos. Sim. E é muito menos invasivo do que uma cirurgia, né? Com certeza. Por isso que o importante é saber os sintomas, ter o autoconhecimento, né, do seu corpo, saber se na família tem esses casos, já procurar um médico para conversar com o médico, explicar a situação, porque fazer um exame de rastreio não tem problema, isso assim, é só para descobrir e prevenir. Então, só que muitas pessoas, como o exame ele é um pouco constrangedor e muitas pessoas não gostam de fazer, elas evitam. É por causa do preparo também, que é muito chato, né? Vamos falar bem sinceramente. Quem já fez sabe. Chato. O preparo da colonoscopia é complicado, muitas pessoas não gostam. Nossa. Então, elas evitam de fazer, né? Só que é melhor prevenir do que depois ter que passar por um procedimento cirúrgico na região intestinal e ter um tratamento pós-operatório de radioterapia. E é uma terapia, e é uma cirurgia invasiva. Sim, né? sim. Extremamente invasiva. De abrir mesmo, não tem outro jeito, né, doutora? Sim. Então, por isso que a conscientização nesse mês de março é importante, está se falando cada vez mais. Como você falou, é o terceiro câncer que mais mata as pessoas mais envolvidas. Vocês sabiam disso, gente? Não sabiam, né? Vocês não sabiam disso também. Eu não sabia. E o pós-operatório, Marcelo, é algo que afeta muito a qualidade de vida das pessoas. Muito. Então, tendo muitas... Mulheres, normalmente, são mais acometidas que os homens. Normalmente, na saúde pélvica, boa parte, tirando câncer de próstata, lógico, né? Mas a mulher é mais acometida. E quando afeta a radioterapia, como falei, como afeta a região estrutural toda pélvica, é muito comum. Eu pego muitas pacientes que relatam que tem perda de urina, relatam que não conseguem mais ter relação sexual com o companheiro, por causa da dor, porque como tem essa aderência, ela não consegue perde elasticidade. Sim. E a perda de fezes afeta demais a qualidade de vida da pessoa. Eu imagino. Porque essa pessoa não quer sair de casa, às vezes não quer se envolver com outras pessoas. Né? Isso, por causa fica com receio do cheiro que pode ter. Então, porque não tem esse controle. Porque quando percebe, ela já teve a perda. Então, a consequência do tratamento ele é muito complicado. E nem todas as pacientes conseguem reverter. Compromete a libido também da mulher, com certeza. doutor? Porque a libido da mulher, ela está muito relacionada com a parte emocional. Emocional, pois 80 a 90% é emocional. Se essa mulher está receosa,
ansiosa, com medo, com vergonha dela, com vergonha da situação, ela não vai conseguir ter a libido. Ela não vai conseguir se entregar naquele momento. Então, ela prefere nem se envolver com outras pessoas. Isso é muito complicado. E muitos relacionamentos acabam depois desse período, desse tratamento. Então, fica o alerta, galera. Ó, a partir dos 40 anos, se tem caso na sua família, procure essa, pergunte, viu? Eu sempre falo isso aqui. Quando eu tive o câncer de próstata, eu jurava que nunca tinha tido caso na família. Depois que eu divulguei aqui, apareceu um monte. É sabe? porque as pessoas escondem. Escondem, não Ninguém querem gosta de falar. Ué, você tem que falar, cara. Você tem que falar para alertar o outro, né? Mas é muito comum as pessoas não falarem. E o câncer de próstata, mais ainda por causa do tabu. Tabu. Tabu, o homem não gosta de falar. Não gosta, porque normalmente câncer de próstata, você fica impotente, você fica com incontinência urinária. Eu não tenho nada disso, viu, gente? Nada. Não fiquei com nada disso por causa do diagnóstico precoce. Tenho vida sexual normal, tenho minha vida normal, tem nada disso. Não tem isso, é o diagnóstico precoce. Por isso que a Elaine está alertando a todos. A partir dos 40, se tem caso na família. Se não tem, a partir dos 50. Isso mesmo. Vai lá e faça sua colonostomia. Isso mesmo. Faz a colonoscopia. Colonoscopia. Isso. Colostomia é outra coisa. Colonoscopia é outra coisa. É o exame. Isso mesmo. Elaine, algo a acrescentar? Não, Marcelo. Eu acho que encerramos o mês de março trazendo muitas informações sobre várias patologias. E a semana que vem tem mais. Tem Elaine mais. Moura, fisioterapeuta pélvica, falando conosco aqui dentro do Saúde Íntima. Obrigado, viu, Elaine? Eu que agradeço. Até mais. Até. Agora, Transamérica 10h41. Saúde Íntima, com Elaine Moura.